professor Vitor, né, que ele é mestre em Psicologia do Social do Trabalho, da organização pela Universidade de Brasília, e sócio e cofundador, né, da empresa Trabalho. Professor, a gente sabe que o racismo institucional, ele começa desde a seleção de profissionais, né, até do próprio funcionário quando ele é inserido na empresa, do qual ele se sente pressionado em estar entregando serviço, até trabalhando mais, ou excluído dos demais funcionários, né? Quando o senhor, no caso, quando a sua empresa se preocupa nessa gestão com a diversidade, em relação ao racismo institucional, quando o senhor é contratado, por exemplo, né? Surge na cabeça do senhor se trabalhar ou não essa questão do racismo institucional? Como eu trabalho com saúde mental, não dá para eu conceber um conceito de saúde mental separado do conceito de igualdade de gênero, igualdade racial, enfim, equidade, de uma maneira geral. Então, é preciso fazer um trabalho em conjunto, né? Não adianta eu falar assim, gente, vamos fazer aqui palestras, rodas de conversa, treinar gestores, etc. e tal, se vai tendo algum gestor falando, olha, não promova aquela pessoa porque ela é negra. E acabou, você não tem mais saúde mental num lugar desse. Por mais que não afete a ponto de alguém ter crises de pânico ou coisa do tipo, mas você afeta esse conceito de um ambiente seguro psicologicamente falando. Porque se você vê alguém sofrendo algum tipo de exclusão ou violência, isso também te ataca. Isso também ataca a sua existência, né? Então, muitas empresas elas têm aí um discurso pré-formatado, não é que a gente dá oportunidades, etc. Mas é preciso um programa muito mais aprofundado. Hoje a gente vê muitas empresas investindo nisso, né, e não só contratando consultoria, mas realmente tendo no seu quadro de funcionários pessoas voltadas para um programa de diversidade da empresa. Eu já dei algumas consultorias voltadas para a diversidade, mas muitas empresas elas estão realmente incorporando, tendo seus funcionários ali, uma equipe voltada para isso, que eu acho que é realmente muito mais salutar. Então tem empresas que já lidam com essas políticas afirmativas, né, em relação à pessoa negra. Sim. Há tudo de uma maneira geral, né? Não só a questão racial, mas a questão de gênero principalmente. Então, você tem aí programas de diversidade fantásticos. Da Natura, por exemplo, maravilhoso, porque o da Natura, por exemplo, ele não vai trabalhar só as questões raciais e questões de gênero, mas também as questões étnicas. Porque muito também do material que a Natura usa é preciso um trabalho de profissionais mesmo, ou seja, especialistas naquilo que eles precisam da matéria-prima. O cumaru, a baru, etc e tal, que são as castanhas e os produtos que eles precisam, né? Eles precisam de especialistas. E quem são esses especialistas? As comunidades ribeirinhas, né? As pessoas que moram ali, porque elas têm um instinto de preservação e de cultivo ecológico muito diferenciado e anos à frente de um agricultor em massa, digamos assim. Então, o trabalho deles envolve todo esse processo e de inclusão também desses profissionais na linha de produção deles, né? E isso eu acho um programa muito legal, apesar de que, né, a Natura, enquanto empresa, também mantém os seus lucros quanto a isso tudo. Mas ela não é uma empresa que está ali pleiteando ser uma Dolce Gabbana da vida, né? E se propor a lucros astronômicos. Você vê que os produtos da Natura eles tiveram uma diferença de valor muito diminuída se comparar a outras empresas de cosmético que também utilizam matéria-prima da natureza. Então isso significa o seguinte, que a gente continuou ali alimentando aquela cadeia produtiva, né? Não abandonamos, não ficamos só usufruindo, e a gente não ficou na busca de ter lucros astronômicos, porque não é o nosso propósito aqui nesse sentido. Então, da Natura, eu acho que é um programa bem legal nesse sentido, que eles também incorporam a ideia de que essas pessoas são os maiores especialistas daquela empresa. O restante é só, né, acessório, né? O presidente é um acessório, o vice-presidente é um acessório, por aí vai.
A empresa do senhor já foi acionada, assim, pontualmente para falar do racismo institucional em alguma instituição ou não? Já, principalmente nessas datas comemorativas, né? 28 de novembro e tudo mais. Mas, assim, é uma fala muito tímida, Muito tímida. né? Porque, assim, isso é uma inferência da minha parte. Eu acho que, no fundo, elas sabem que elas estão replicando um racismo estrutural. Porque se eu vou lá numa empresa para falar sobre racismo, primeiro vão me colocar enquanto branco para falar de racismo. E segundo, que se olhar na plateia você não vai ver quase nenhum negro, e vai ver um negro com uniforme de limpeza. Então, acho que muitas delas já sabem assim, para que eu vou fazer uma palestra dessa, sabendo que a gente aqui tem a estrutura clássica racista. Por isso que muita empresa não chama para isso. Não se chama para essa questão, né? Está debatendo o racismo institucional. Tanto é que eles queriam fazer uma palestra ampliada e tudo mais, e a gente ia contratar um colega, que inclusive acho que vai até se candidatar a distrital, para fazer essa fala. Só que, assim, eles viram que ia dar esse tipo de brecha, né? Tá, a gente está fazendo essa palestra e estamos fazendo com que os nossos funcionários descubram que a nossa estrutura é uma estrutura racista. Aí eles mudaram a proposta e mudaram para fazer uma fala com os gestores somente. Me fez lembrar a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, né? Ela fez uma seleção que ela queria colocar em alguns, só para negros, que ela queria colocar em algum, e... Trainees, né? Só para negros. E ela foi enxurrada de críticas, né? Aí o senhor, nessa instituição que o senhor, assim, deu para perceber se elas têm mesmo essa questão de estar querendo, né, colocar o negro em cargos mais altos ou não? Eu vejo com, assim, não muito otimista. Eu acho que elas não querem muito. Ainda vem com esse papo da meritocracia, ainda muito recente, assim, de... se não tem aí a competência para chegar até lá, então é porque, né, não tem que estar naquele cargo, né? Então é uma fala muito rasa, agressiva, é uma fala que exclui, e é uma fala que ela tem, digamos, um requinte de crueldade, mas porque a crueldade está justamente nisso. Você usa um discurso do resultado para dizer o porquê que aquela pessoa não merece aquele lugar, né? Então, por isso que eu acho muito cruel. E o que a Magazine Luiza fez, Magalu fez, foi fantástico. Foi também romper com essa bolha e sacudir muitos RHs também nesse sentido. Porque, de fato, a gente precisa fazer esse tipo de proposta para romper com esses vieses da estrutura racista que interferem no processo seletivo. O que tanto o sistema de cotas raciais nas universidades, quanto um processo seletivo como esse, no Magalu, e acho que teve a Rasen também, tiveram outra, a Bosch também fez um programa de trainee igual, que elas mostraram o seguinte: são pessoas competentes, né? Mas por que elas não chegam lá? Porque o processo seletivo tradicional ele tem suas bases racistas. Então, fazer um programa como esse é furar também essa bolha. É você começar também a mexer esse subsistema de recrutamento e seleção que é racista. Algumas inteligências artificiais estão começando a ser utilizadas como uma forma de romper isso. Mas ainda não é muito eficaz, ainda não é muito confiável, porque estão em fase de teste. Mas em alguns países, como no Canadá, nos Estados Unidos, eles têm usado a inteligência artificial para poder romper com isso. E até mesmo alguns processos seletivos, eles não estão mais exigindo foto. Em alguns estados americanos, por exemplo, já é proibido que seja exigido foto no processo seletivo, justamente para diminuir essas questões raciais que o recrutador pode apresentar. Entendi. Obrigada, professor, pelas explicações.